Olá, meu nobre amigo, olá, minha amiga concurseira, como vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Vandré Silvano, estou aqui com vocês um pouco para a gente conversar a respeito dessa legislação institucional para o concurso da Polícia Militar em Santa Catarina. Eu sou professor dessa disciplina já há algum tempo, já lecionei para o concurso de 2009 também, o de 2016, 17 também a gente já teve à frente dessa disciplina, né? Então a gente vai conversar com você no dia de hoje, nessa noite. Vamos iniciar os nossos estudos, né? Esse não é o nosso projeto piloto. Vamos iniciar ele conversando um pouco sobre a lei de ingresso. Temos a lei de ingresso, temos o RDPM, temos o estatuto da PMSC. A gente vai massificar bastante o estatuto. E o meu intuito no dia de hoje é conversar com vocês a respeito da lei de ingresso especificamente. Antes da gente iniciar essa aula, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe nossos vídeos, para que a gente possa continuar a oferecer os nossos vídeos para o maior número de pessoas possíveis de maneira gratuita. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo, vamos para a nossa aula, vamos ver o que importa, o que interessa para a gente no dia de hoje, que é a lei de ingresso. Eu sugiro que você possa estar com a sua lei, né, a sua lei aí aberta, ou no computador, ou impressa de alguma maneira, mas eu sugiro que você tenha ela em mãos, porque eu vou dar pontos onde a banca costuma a cobrar questões em provas. E ao final da aula eu pretendo resolver as questões que eu passei no nosso grupo do Telegram, para que a gente possa estar interagindo a respeito dessa disciplina, dessa matéria e dessa legislação. Beleza? E o artigo 1º ele fala sobre o ingresso na carreira de praças, oficiais, nada muito específico que possa ser tirado uma questão desse artigo. Já no artigo 2º é o nosso X da questão, porque ele vai falar o quê? Então aqui no artigo 2º ele vem falar dos requisitos para ingresso nas carreiras das instituições militares. E aqui é ter nacionalidade brasileira, né? Então ela pode já trazer de cara, de acordo com os requisitos para ingresso, ela pode trazer já de cara que é nacionalidade, ser brasileiro nato. Isso a gente vai verificar depois no estatuto que brasileiro nato é somente para oficial, beleza? Então, se a prova, se a banca estiver se referindo à lei de ingresso, a 587, então você vai marcar a nacionalidade brasileira. Então tem uma coisa muito importante que você deve analisar também, é o que? O tipo de questão que você está fazendo e que prova que você está fazendo. Por exemplo, a banca, para esse tipo de questão, para esse tipo de disciplina, ela costuma cobrar extremamente a lei seca. Então, no nosso plano de estudos, na forma que a gente orienta os nossos alunos que são da nossa mentoria, a gente orienta eles a o quê? A focarem na legislação seca. Então, eu sempre, no cronograma de estudos, eu vou lá e coloco que o aluno deve ler a lei seca. Então, a gente está aqui orientando vocês, dando aula, mas aqui a nossa aula ela é baseada extremamente na lei seca. Eu não vou ficar aqui divagando, pensando muito, porque a gente não tem tempo para isso. Então, o que vai cair na nossa prova de legislação institucional não vai ser interpretação, vai ser somente o que está na lei. Então, se você ler, se você decorar o que está exatamente o que está escrito, você não vai ter dúvida quanto à resolução da questão. Tranquilo? Então, isso é muito importante você decorar o que está falando na lei. Se a prova, a banca trouxer relacionada à legislação 587, os requisitos para ingresso, e trouxer brasileiro nato, né, ter nacionalidade brasileira, né, brasileiro nato, isso aí ela vai estar, não vai estar errada, né, mas também não vai estar certa, porque ela está se referindo a uma legislação contrária a essa, que é a lei do estatuto. Beleza? Então, de acordo com a legislação 587, são ingressos na carreira, ter nacionalidade brasileira. Aí aqui não tem muita novidade, estar em dia com os deveres do serviço militar obrigatório, no caso de candidatos do sexo masculino. Tá? Então a banca pode trazer no caso de ambos os sexos. Então é somente no caso de sexo masculino que tem que estar quites com os deveres do serviço militar obrigatório. Apresentar a declaração de que conste que se sofreu ou não no exercício da função pública penalidades administrativas, conforme a legislação aplicável. Isso nunca vi cair questão relacionada ao inciso 3º. Aí aqui no inciso 4º, possuir altura não inferior, ou seja, não pode ser abaixo do que está previsto, que é 1,60 m para candidatas do sexo feminino. Então se tiver 1,59 m, já está fora do previsto na legislação. E 1,65 m para os candidatos do sexo masculino.
Anteriormente, lá em 2013, quando essa lei foi lançada, ela lançava ambos os sexos 1,60 m. Beleza? Então a gente continua com a legislação no inciso 5. Peso proporcional à altura, preconizado a OMS. Então isso tem muito problema. A Polícia Militar ela passa por muitos problemas relacionados a isso. Por quê? Porque como ela prevê com relação ao IMC, então tem pessoas que são baixas, tipo eu, e tem uma estatura muito forte. Então essas pessoas elas têm um peso exacerbado. Então na hora de fazer a medição do IMC, elas acabam saindo com sobrepeso ou acabam sendo reprovadas por esse motivo. Então isso é um grande problema que tem nessa lei de ingresso e acaba tendo que ser sempre flexibilizado via judicial. Porque isso não é uma medida correta. Por exemplo, a pessoa que é baixa e gosta de fazer treinamento, e gosta de ter músculo, ela vai ficar fora de um concurso, sendo que ela é importante até para o cargo dela, essa pessoa ter músculos para exercer esse cargo. Beleza? Então, ficar atentos a isso também. Ter a idade mínima de 18 anos, completa a data da inclusão. Então, se fizer a prova com 17 anos, não teria problema. No dia da inclusão, ele tem que ter 18 anos. Então, se a banca trouxer alguma coisa relacionada na data da inscrição, na data da posse, na data... Não, a legislação é bem clara. Então, por isso que as bancas não divergem muito na hora de fazer questões de legislações específicas, né? Legislações internas. Porque, como tem poucas questões, tem pouca doutrina, tem pouca jurisprudência, elas não querem correr muito do que pega na lei. Então, é isso que ela pode cobrar com relação a detalhes, assim, vírgulas. Então, a idade mínima de 18 anos até a data de ser incluído. Não é a data da inscrição, não é a data da posse. O que está escrito na lei é data da inclusão. Não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição no concurso. Então, no último dia da inscrição, que vai ser a data de ser feita a inscrição, o candidato não pode ter 30 anos. Não pode ter 30 anos. O máximo que ele pode ter é 29 anos, 11 meses e 29 dias. Se ele virou para 30 anos, ele não pode se inscrever até o último dia da prova, até o último dia de inscrição. Então, se você tem 29 anos aí e está longe ainda de fazer 30, é tranquilo. Mas se você está na beirada de fazer 30, se você fizer 30 anos durante o período de inscrição, você não pode se inscrever para esse concurso. Beleza? Continuando, não ter sido condenado por crime doloso. Atente-se a isso. Não ter sido condenado por crime doloso. Doloso. Não é qualquer crime. Somente crimes dolosos. Com sentença condenatória transitada em julgado. Então já tem que tem que ser crime doloso e tem que estar transitado em julgado para esse ser um dos requisitos ao ingresso da Polícia Militar de Santa Catarina. Ele não pode ter sido condenado por crime doloso e também com sentença condenatória transitada em julgado. Não exercer ou ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional, tipo ter sido chefe de uma facção criminosa, alguma coisa nesse sentido. É isso que ele quer dizer aqui. Ser aprovado e classificado no exame de avaliação de escolaridade, isso aqui é a prova escrita que todo mundo vai fazer. Ser classificado por títulos quando exigido no edital de concurso público, grande parte disso se dá no concurso de médicos. Ser aprovado em exame de capacidade técnica quando exigido no edital de concurso público, também do que tange a médicos e capelães. Ser considerado apto no exame médico e odontológico. Apto no questionário de investigação social. Isso teste novidade. Ser considerado apto no exame de avaliação física. Beleza? Então aqui a gente vai prosseguindo no inciso 16, que é apto no exame de avaliação psicológica, atestar o exame psicológico de larga janela de detecção que não utiliza droga ilícita. Esse é o exame toxicológico, né, que todo policial militar, ao ingressar na instituição, ele tem que fazer esse exame toxicológico e provar que não utilizou drogas até... Larga escala que ele diz é 6 meses antes. Então, se você usou ou faz uso de algum tipo de droga, eu acho interessante parar. Então, é até complicado a gente comentar sobre esse assunto, mas infelizmente a gente está lidando com uma profissão que é muito sensível com o que tange ao uso de drogas. Beleza? Outra coisa, possuir carteira nacional de habilitação. Essa legislação ela não está falando nada
se é CNH, A, B, C, D, E, F, não interessa. Ela só está sendo bem clara, possuir Carteira Nacional de Habilitação. Então se a banca trouxer para vocês, possuir carteira de habilitação no mínimo B, vai estar errado. Porque se você tem A, você pode. Porque não está escrito aqui. A gente vai baseado na lei. Por que a gente fala para se basear na lei? Porque como não tem doutrina, não tem jurisprudência, se você está indo resolvendo uma questão baseado no que está dizendo a lei, dificilmente você, se a banca disser que o gabarito é outro e você entrar com recurso baseando-se na lei, dificilmente você não vai ganhar o seu recurso. Beleza? Eu estou falando isso por experiência própria, né? Que a gente já tem uma certa bagagem de provas, a gente já tem quase 10 anos aí fazendo prova, então a gente já tem um pouco de conhecimento a respeito disso. Beleza? Então assim, você está vendo aqui, você está percebendo que a gente está conversando bastante a respeito de o que a banca pode, o que não pode cobrar, mas eu abro um parêntese para pedir para você não esquecer de curtir o nosso vídeo, não esquecer de se inscrever no nosso canal, porque diariamente a gente vai estar postando vídeos aqui, vai estar falando sobre a legislação institucional, vai estar comentando um pouco sobre a nossa mentoria. Então, se você está interessado, se você gosta do nosso conteúdo, não deixa de nos prestigiar também. Beleza? Continuando, comprovar nos termos do edital o nível de escolaridade exigido pelo quadro em que pretende ingressar, mediante apresentação de fotocópia autenticada, a certidão de conclusão ou de diploma de curso superior correspondente ao registrado no órgão competente. Então, ele não vai exigir aqui, então ele está exigindo um nível específico para cada lugar que ele vai prestar esse concurso. Vamos supor, para médico ele tem que ter habilitação, para capelão ele tem que ter habilitação, para soldado, para oficial ele tem que ter habilitação, bacharel em direito. Então ele está falando aqui que tem que provar o nível que ele pretende ingressar. Beleza? Apresentando a fotocópia autenticada. A banca pode dizer que é fotocópia original. Então ele apresentar a original. Não é a original, é fotocópia autenticada. Comprovar nos termos do edital a habilitação de especialidade médica odontológica, mediante a apresentação de fotocópia também. Ter boa conduta, comprovada por certidões da Justiça Comum, Estadual e Federal, Militar e Eleitoral. Também não tem muito que a gente buscar questões aqui, porque eu nunca vi relacionado a isso. Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante a apresentação da certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Apresentar conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor quando o candidato for militar estadual ou federal. Então, se ele é militar das Forças Armadas e está saindo... Inclusive, quando eu era para sair em Santa Catarina, eu tive o prazer de conhecer um policial que havia sido capitão do Exército, e ele pediu baixa e ingressou como soldado da Polícia Militar em Santa Catarina. Então, nesse caso, ele teria que ter um conceito favorável do comandante dele para que ele pudesse estar apto, né, baseando-se na Lei 587 de 2013, que é a lei de ingresso, que pede que ele tenha um conceito favorável do comandante. Tranquilo? Comprovar a inscrição no respectivo conselho regional, no caso dos oficiais de saúde, né? Aí aqui a gente verifica, aí a gente vai entrando nos parágrafos aqui. No parágrafo 2º, ele vem falar que são vedadas tatuagens, pinturas ou marcas que representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias contrárias às instituições democráticas, ou que incitem violência ou qualquer forma de preconceito ou discriminação. Anteriormente, o artigo estava disposto dessa maneira: não possuir tatuagem ou pintura extensas áreas do corpo ou em partes expostas ao público quando uso de uniformes militares em qualquer modalidade. Então aqui, antes, ele dizia que eu não poderia usar ou ter tatuagem em qualquer parte do corpo em que aparecesse, né, quando nos demais uniformes. No caso, um exemplo de quando estava com educação física, na minha época, a gente não podia ter tatuagem nos braços, não podia ter tatuagem nas pernas, porque com o uniforme de educação física, ela ficava aparente. Aí, quando essa lei foi promulgada em 2013, ela também saiu com essa normativa. Porém, com a ação direta de inconstitucionalidade, ela acabou caindo por terra desta maneira e ela veio com uma nova
redação falando que são vedadas tatuagens que representem símbolos ou inscrições alusivas ou ideologias contrárias às instituições democráticas, que incitem a violência ou qualquer forma de preconceito ou discriminação. Então, por esse motivo, ela não é mais da maneira que era antes. Então, agora, pode ter tatuagem. Muitas pessoas sempre perguntam, posso ter tatuagem? Não posso. Você pode ter tatuagem. O único problema que da tua tatuagem é que se ela estiver fazendo alusão a qualquer apologia, qualquer tipo de facção criminosa, alguma coisa nesse sentido, uma coisa tá teu braço tatuado aqui PCC, ou independente se tá escondida, vamos botar nas minhas costas, nunca vai aparecer com nenhum tipo de uniforme, mas eu tô fazendo apologia, minha tatuagem faz apologia a um crime, ou uma facção criminosa, ou igual eu vou fazer uma suástica no meio das costas, as costas inteiras tatuando uma suástica. Então é muito importante você ter noção disso, ter ciência disso, quando você for realizar a sua prova, beleza? E a gente continua aqui para inclusão nos quadros de quadro efetivo ativo das instituições militares estaduais e matrículas nos cursos de formação, além de outros requisitos estabelecidos na lei, são exigidos os seguintes limites mínimos de escolaridade. Para o curso de formação de oficiais, quadro oficiais, PM, bacharelado em Direito. Então, até 2009, você poderia entrar na carreira dos oficiais com o nível médio. Após isso, como foi aprovada a legislação que regrou, né, que necessitava de curso superior para ingresso na instituição, então eles já dividiram para ser qualquer curso superior, né, independente se é tecnólogo ou não, já vou entrar com vocês ali, e para oficial somente nível superior, bacharel em Direito, beleza? E para o curso de formação de oficial de quadro de oficiais, bombeiros, bacharelado de licenciatura plena em qualquer área do conhecimento. Então, se você que é bacharel em educação física, ou em artes, em qualquer outra área do conhecimento, quer ser oficial, você tem um sonho de ser oficial, você pode tentar, no caso em Santa Catarina, você pode tentar o bombeiro militar. E se você quer muito ser policial e quer ser oficial também, vem para cá, para o Distrito Federal, que a gente vai receber você de braços abertos, você que é bacharel em odontologia, você que é bacharel em jornalismo, independente da sua profissão, a Polícia Militar do Distrito Federal ainda é para ingresso qualquer bacharelado, beleza? Bacharelado ou tecnólogo também, tá? Você que é tecnólogo em segurança de informações, você pode fazer o concurso para o CFO aqui no Distrito Federal. Olha aí que maravilha, beleza? Você que quer uma cidade boa para morar, eu indicaria Brasília, uma das instituições mais bem remuneradas e mais bem reconhecidas do país. Mas a gente está aqui para falar da Lei 587 de 2013. Então vamos continuando aqui, porque para o curso de adaptação de oficiais do quadro de saúde, né, que são quem já é médico, né, no caso capelão, curso superior de graduação na área específica. Se quer para ser médico, quer ser para dentista, então tem que ser áreas específicas também. Mas aí que tá o pulo do gato, porque nesse inciso 3 ele está falando assim, habilitação funcional reconhecido pelo MEC ou por órgão oficial com competência delegada. Então é importante que você fique ciente disso, porque a banca pode dizer que independente de reconhecimento pelo MEC. Então você está aqui assistindo essa aula conosco, você está sabendo que tem que ter essa regulamentação pelo MEC. Para o curso de formação de soldados do Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, curso superior de graduação em qualquer área do conhecimento reconhecido pelo MEC, anota aí, ou por órgão oficial com competência delegada. Então, não está falando se é bacharel, se é licenciatura, se é tecnólogo, não. Ele está falando que é um curso de graduação. Você foi graduado, eu sou tecnólogo em ciências da computação, ou ciências da informação, processos gerenciais, que são alguns cursos sequenciais tecnólogos, né? Eles são permitidos sim para você ingressar nas fileiras da corporação, beleza? Então você tem que lembrar disso aqui, que é qualquer curso superior, desde que seja reconhecido pelo MEC, beleza? Aqui a gente vai deixar um pouco essa parte das vagas para a próxima aula, para a gente poder
ter um diálogo um pouco melhor a respeito disso, nas vagas, como é que é a reserva de vagas, como que se deu, que antes era 6%, agora é 10%, o que que aconteceu, como é que foi isso. Então a gente vai conversar nisso numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Eu agradeço vocês pela aula até agora. Deixa eu passar para vocês aqui, porque eu quero conversar com vocês a respeito das questões as quais eu coloquei. Já estava esquecendo das questões que nós havíamos postado durante o decorrer do dia de hoje. Nós criamos, para você saber, nós criamos um grupo Legislação PMSC no Telegram. E nesse grupo, o que a gente vai fazer? A gente vai estar diariamente postando questões, postando vídeos, conversando com vocês a respeito da disciplina de Legislação Institucional. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também mandar ali no grupo, que dentro das limitações eu vou mandar para vocês as respostas. Beleza? E aí é uma questão que eu mandei segundo a Lei 6218, isso aqui é do Estatuto. Então não é o que a gente acabou de ver, mas você, como deve estar estudando, eu estimo que você já tenha visto essa disciplina. 6218, artigo 3º, os policiais encontram-se em uma das seguintes situações: na ativa, na inatividade. Beleza? Na ativa e na inatividade. Assinale a alternativa que não é uma situação na ativa. Então a gente vai conversar a respeito depois cada detalhe dessa legislação. Quando a gente entrava, essa legislação 6218 é a que eu sou apaixonado, então eu gosto muito dela e a gente vai conversar muito sobre ela e a gente tem muitas coisas para falar para vocês. Então, o que não corresponde, né, é uma situação na ativa. Então aqui, a enquete que eu fiz, dos 37 votos, 73% respondeu que a alternativa é delta, né, que os componentes da reserva remuneradas não convocados. Então, tem na 6218, ela tem uma listagem do que são os policiais na ativa e que são os policiais na inatividade. Então, na ativa, são os policiais militares de carreira, são os alunos de órgão de formação de policiais militares, os incluídos voluntariamente durante os prazos a que se obrigarem a servir. E no caso, a alternativa D, ela está falando dos da inatividade, que são os que estão na reserva, não remunerados e não convocados. Aí depois tem os reformados também, que eles não fazem parte da atividade, eles estão na inatividade. Beleza? Então vamos lá. A gente trouxe mais uma questão também no dia de hoje sobre a 587, que ela fala sobre as formas de ingresso. E aí ela vem trazer pra gente lá, essa que ela vai estar lá no final, quase no final da lei. Eu tirei de lá, essa questão quem fez fui eu. Então ela vem falar que a alternativa incorreta. Então você tem que saber qual a alternativa incorreta. Se você leu a lei e decorou, você vai saber. Após ser aprovada e classificada em todos os exames e preencher todos os requisitos exigidos no concurso, o candidato deve providenciar a documentação exigida para ingresso no estado efetivo da instituição militar, entregá-lo no órgão correspondente, nos termos previstos no edital do concurso público. Isso aqui não teria nenhum tipo de dúvida. Você começa a entender, você sabe que você leu, você sabe que não tem nada que salte aos olhos, você deixa assim. O candidato deverá apresentar-se na data e local previstos no edital do concurso público para ingresso no estado efetivo e matrícula no curso de formação ou adaptação. Se você não tem certeza, você fica meio assim. Mas você vai lendo e você vai aprendendo com o passar do tempo, com a resolução de questões, você vai entendendo como que você vai fazer para resolver uma questão como essa. Será automaticamente reclassificado o candidato que deixar de entregar dentro do prazo estabelecido no edital qualquer documento exigido para ingresso. Então, assim, ele não vai ser automaticamente reclassificado, ele vai ser desclassificado. Então, isso você tem que ter em mente. Você tem que ter em mente que se ele não entregar algum documento solicitado, ele é bacharel em Direito, ele quer entrar no CFO, na verdade, ele quer entrar no CFO, passou na prova, foi chamado para entregar a documentação e não tem um diploma de bacharel em Direito. Ele não vai ser reclassificado, ele vai ser desclassificado. Essa questão eu fiz de propósito para fazer o candidato pensar um pouco. O ingresso do candidato aprovado e classificado no concurso público dar-se-á por meio de portaria de inclusão no estado efetivo assinada pelo comandante-geral. Então se atente a isso, porque a banca pode trazer para você o subcomandante-geral ou ao governador. Então se atente a isso, vai ser pelo comandante-geral. Beleza? Então, meus amigos, era isso. É um prazer estar aqui com você nessa aula de hoje.
A gente comentando um pouco a respeito dessa lei de ingresso. Então a gente vai falar somente o que a banca costuma cobrar, ninguém vai ficar aqui divagando coisas que não são necessárias para o crescimento de vocês. Então, de antemão, já agradeço a paciência, eu já agradeço a companhia de vocês até aqui, e eu convido vocês também para conversar conosco, conhecer um pouco como funciona a nossa mentoria, que eu quero ter o prazer de contar para vocês como eu fiz para passar em mais de 6 concursos militares, para poder ser de soldado em Santa Catarina até oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. E hoje eu estou aqui podendo conversar com vocês e explicar com vocês que eu tenho um método que vai ajudar vocês também a alcançarem o objetivo de vocês. Beleza? Nós temos mentoria, nós temos planos de estudos, e isso tudo vai agregar aos estudos de vocês. Oportunidade essa que eu não tive quando eu comecei a estudar. Eu tive que aprender o meu método de estudo sozinho, então demorei muito mais para alcançar o meu objetivo, sendo que se lá atrás eu já tivesse um plano de estudo, se eu já tivesse uma mentoria, eu já teria conseguido conquistar o meu objetivo muito mais cedo. Beleza? Mas eu agradeço a vocês, eu agradeço o tempo que vocês perderam aqui, e com certeza essa aula vai ser muito importante para vocês nas resoluções de questões. A gente vai estar mandando sempre questões para vocês, para que vocês possam se atualizar referente a essa disciplina que vai ser tão cobrada. Vai ter 10 questões de legislação institucional, então a gente vai bater bastante, porque vai cair isso tudo que a gente está falando aqui. Beleza, meus amigos? Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!